Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar todos que têm Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número também 19. E segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, pelo dia que Deus nos tem dado, concedido, de estar na sua presença, fazendo a sua vontade, estando aqui nesta casa. É sempre bom retornar aqui, porque aqui eu, como costumo dizer, eu tenho amigos, irmãos que Deus nos tem dado, tem orado por nós, por mim, minha casa, demais obreiros que estão na minha retaguarda, ao presidente deste campo, pastor Jairo, sua esposa, a pastora Raquel, e a minha gratidão pela confiança e o privilégio de estar trazendo uma palavra aos nossos corações nesta noite. Também minha esposa que me acompanha, e a tudo que Deus tem feito através da vida dela também. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, verso de número 19. Quem encontrou, diga amém. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 10, vem dizendo: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? O texto que ora lemos serve-nos de base para ter uma instrução daquilo que Deus, Ele requer de cada um de nós. Por que, irmão Pedro? Porque o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19, Elias está comissionando Eliseu para uma obra e um grande ministério, a qual ele desenvolveria depois, a partir do momento que ele seria o ajudador, o auxiliador, aquele que estaria acompanhando Elias a uma grande obra e a uma caminhada, até o momento em que Elias tinha algo sobre ele, que Deus iria levá-lo, Deus iria tomá-lo. E a Bíblia diz que Elias perguntou a Eliseu: o que queres que peça? Alguma coisa que eu te faça? O que você quer? Eliseu respondeu: eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Então Elias deu uma condição: se me vires ser levado no alto, se me vires ser levado aos céus, então isto acontecerá sobre a tua vida. A Bíblia diz que isto se cumpriu. Onde, irmão Pedro? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2. Se você atentamente olhar o texto bíblico, muitos vão dizer: estamos aqui no culto de ensino, então quero falar calmamente aos irmãos, mas a Bíblia diz, e não o que alguns pregadores dizem, Elias não foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Elias não foi elevado aos céus em cima de uma carruagem. Como isto? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, e se você atentar bem para o texto, versículo de número 11, a Bíblia vem dizendo, capítulo 2, verso 11: e sucedeu que, indo eles andando e falando, quem? Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. A carruagem de fogo veio para separar Elias de Eliseu. Mas o que levou Elias aos céus? O texto continua, é claro, em dizer: e Elias subiu ao céu Então quer dizer que a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Não levou Elias, apenas separou. Mas um redemoinho fez com que ele subisse aos céus. Esta primeira tônica de algo que é desmistificado, porque muitas vezes alguém defende que Elias foi levado a uma carruagem, e não é isso. Isto apenas foi a questão da separação. A Bíblia diz que a capa de Elias cai,
Eliseu pegou a capa, enquanto de alguns filhos dos profetas dizendo agora para Eliseu, isto está no capítulo 2, alguns filhos dos profetas vão dizer, sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca. Por que eles dizem isto? Porque Eliseu, ele é calvo e careca? Não, isto é de uma maneira pejorativa, de uma maneira de humilhação, que eles estão dizendo, agora eu quero ver, você está sozinho, despreparado, não há ninguém para interceder por você, não há ninguém que faça pela tua vida, não há ninguém que trabalhe por você. Mas Eliseu clamando a Deus, a Bíblia diz que surgiu 2 ursas dentre a selva e matou 50 moços. Isto é cuidado de Deus para aquele que tem chamado e ministério, porque aquele que se levanta contra quem tem chamado e ministério, sempre vai ter uma ursa que pode abocanhá-lo e contra a vida dele. Sempre tem uma ursa pronta a devorar aquele que ele duvida do homem de Deus, duvida do ministério, duvida do chamado, porque quem te chamou aqui foi Deus, quem te trouxe aqui foi Deus, quem te levantou foi Deus. Jesus disse em João 15, verso 16, não escolhestes vós a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para que vocês possam ir e dar frutos, e os vossos frutos permaneçam. Quem nos escolheu foi Ele. Engana-se o homem que pensa que escolheu servir. Ele já tinha um plano, um projeto, um propósito sobre a minha e a tua vida. Quem acredita nisso diz amém. Mas a Bíblia vem dizendo, vamos caminhando um pouco, que Eliseu com a capa na mão, ele precisa atravessar novamente de volta o Rio Jordão, e com a capa na mão ele fala, onde está o Deus de Elias? E quando ele fere as águas do Jordão, o Jordão se abre e ele passa. Isto é Deus mostrando que era com ele a partir daquele momento. É Deus mostrando que era com a vida dele e que teria um ministério sobre ele, algo proposto dentro dele, e que Deus o chamou a uma grande obra. Tem horas e momentos que aquele que tem chamado, aquele que tem ministério, aquele que tem algo de Deus na sua vida, ele pergunta, mas o Deus que usou irmão fulano de tal, o Deus que usou irmã, o Deus que usou aquele pastor, o Deus que usou aquele pregador, onde está esse Deus que disse que ia cumprir na minha vida? Tudo tem o tempo exato de Deus cumprir na nossa vida. Em tudo ao tempo de Deus para Ele cumprir na minha e na tua história, porque para cada um Deus tem um tempo oportuno. E a Bíblia vai dizer que Eliseu começa a ser reconhecido como um profeta, homem de Deus, confirmando o ministério. E entramos em 2º livro dos Reis, capítulo 4, e verso de número 10, porque a Bíblia vai dizer a partir do verso 8, e acompanhe comigo o contexto aberto, e eu prometo aos irmãos que serei breve. A Bíblia vai dizer que a partir do verso 8, sempre que Eliseu passava a terra de Sunem, tinha uma mulher, que ela falava com o seu marido, veja que este homem que passa, sempre ele é um homem de Deus, este homem que sempre passa e come pão na nossa casa, este é um verdadeiro homem de Deus, santo homem de Deus. Haja vista, e eu preciso abrir um parênteses para falar para a tua vida nesta noite. Eliseu tinha um ajudador, Eliseu tinha um moço, Eliseu tinha um auxiliador. Quem era este? Qual o nome do ajudador de Eliseu? Geazi, ou Geazi, como preferir. Geazi, sempre onde Eliseu andava, Geazi ia com ele. Onde Eliseu parava, Geazi parava com ele. Onde Eliseu chegava, Geazi chegava com ele. Mas atente bem para a declaração e o testemunho da sunamita, que ela vai dizer aqui no verso 8. E olha o que ela diz. Oh, aleluias. Porque a Bíblia diz que ele vem passando e ele se dirigia a comer pão na casa dela. E o verso 9 ela dá o testemunho ao seu marido. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quem é este homem? É Eliseu, sim ou não? Mas Eliseu não anda só, quem anda com ele? Geazi. Mas por que ela fala que só Eliseu, ela tem visto que é um santo homem de Deus?
e ela não tem um testemunho de Geazi? Por que ela tem um testemunho de Eliseu e não fala do seu ajudador? Por que ela fala do profeta e não fala daquele que auxilia o profeta? É porque ela vê Eliseu como um homem de Deus, e Geazi, ela tem suas dúvidas. Existem pessoas que andam conosco, que nós queremos que elas aprendam, queremos que elas sejam orientadas, queremos que elas sejam direcionadas. Mas muitas vezes aqueles que andam contigo e ao teu lado não querem aprender ou ser como você é. Eles têm uma outra intenção por trás, que lá na frente será revelada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, vai dizer, e você conhece bem a história, que Geazi usou o nome de Eliseu depois para ganhar algumas mudas de roupa, ciclos de prata, de um homem chamado Naamã. E a Bíblia diz que de brinde, além da prata, além da muda de roupa, além de tudo que Naamã trouxe para o profeta, e o profeta não quis, junto com tudo isto de brinde, Geazi ganha uma lepra sobre ele. Porque a intenção dele não é aprender com o profeta, a intenção dele é tirar proveito daquilo que ele está aprendendo com o profeta. A intenção dele não é ser um profeta, a intenção dele é usar as coisas de profeta para ter benefício próprio para a sua vida. Este é o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Não querem aprender, não querem ser, não querem buscar fazer aquilo que Deus quer. Eles não querem ser. Alguns na igreja, eles querem ter, mas não querem ser. Melhor do que ter é ser. Porque o ser está ligado ao caráter. O ser está ligado a ser alguém íntegro e reto diante de Deus. Deus te chamou para ser. Se você tiver alguma coisa, é Deus te abençoando. Mas acima de tudo, antes de querer ter, seja aquilo que Deus quer que você seja. Melhor do que ter é ser. Mas tem muitos que se preocupam em ter e não ser. Mas é por isso que a Bíblia diz no livro de Salmos, que aquele que usa de engano na casa do Senhor não prevalece. Fica tranquilo que Deus sabe quem nós somos na essência. Estão vendo a casca, mas Deus sabe o que nós somos dentro. Deus nos conhece por dentro. Oh, aleluias. Deus sonda teu coração e sabe da tua sinceridade para com Ele. A Bíblia diz que esta mulher se viu na necessidade de preparar algo para o profeta. Preparou o que, irmão Pedro? Verso 10, a Bíblia vem dizendo: façamos-lhe, pois, ela diz ao seu marido, vamos fazer o que? Um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Note bem no texto bíblico alguns detalhes. Façamos-lhe, pois, o que? Um pequeno o quê? Um pequeno. Olhando para a geografia bíblica e precisamente para a historicidade do texto, ela vai dizer assim: façamos um pequeno quarto junto ao muro. Este muro é o que está ligado à casa, mas ela não faz o quarto na casa, ela faz o quarto junto ao muro que está fora da casa. Por que isso, irmão Pedro? Isso nos dá uma lição que este profeta está passando a nós. Quando ela fala, façamos um quarto pequeno junto ao muro, ela está dizendo, ele é homem de Deus, ele é profeta, ele é separado, ele é diferente, mas mesmo assim, cada um tem seu lugar. Ele não é de dentro de casa, ele vai ficar ao lado de fora de casa. Mas tem um problema. E qual o problema? Eu lhe explico. Hoje em dia, nos dias de hoje, tem muitos profetas, supostos profetas, que quando alguém recebe ele na casa, quando alguém recebe ele dando uma noite de descanso em um quarto de visitas de hóspede, ele aproveita e vê toda a casa, ele vê todo o ambiente, fala, mas que casa abençoada, que ambiente bom. E ele não vem para ficar só um dia. Se não falar para ele ir embora, ele fica um mês se deixar.
A sunamita, ela é bem clara: façamos um quarto junto ao muro. Vai ser no ambiente da nossa casa, no terreno da nossa casa, mas não vai ser dentro de casa, porque profeta é profeta, família é família. E tem profetas que misturam família e amizade com ministério. Amizade é amizade, ministério é ministério. Natã era amigo do rei Davi, mas isto não impediu que ele chegasse para ele e o repreendesse, porque profeta é profeta. E tem muitos profetas que nos dias de hoje confundem amizade com ministério, e aí ele profetiza aquilo que vai agradar a pessoa. Mas a Bíblia diz que ele tem um quarto pequeno junto ao muro, e neste quarto tem 4 itens importantes. Dentre eles, olha o verso 10, uma cama. Aquele que vive na dependência de Deus, na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, algumas coisas acontecerão sobre ele. O que é, irmão Pedro? Ele vai ter um lugar preparado para ele se acomodar, e Deus vai preparar um lugar para ele descansar. E neste lugar, no ministério, todos receberão uma cama. O que é cama? Cama significa descanso. Eliseu está aprendendo que quem faz a vontade de Deus também descansa. Quem faz a vontade do Senhor e lhe agrada, tem descanso na sua vida. Se ainda você não experimentou aquilo que Deus tem para você, Deus tem coisa grande a tua vida e teu ministério. E fica tranquilo, tem um quarto pequeno preparado junto ao muro, em algum lugar, onde Deus vai colocar estes itens para a tua vida, para você vivenciar coisas da parte de Deus sobre ti, que serão provisão dele sobre a tua casa, a tua família e o teu ministério. Porque aquele que tem chamado, primeiro, tem cama, tem descanso. Segundo, tem mesa. O que é mesa? Significa onde faz a refeição. Se tem cama, tem descanso. Se tem mesa, quer dizer que tem provisão, e Deus está colocando o pão sobre a mesa. Muitas pessoas ficam afoitas, desesperadas, ficam preocupadas como Deus vai conduzir o ministério, como vai conduzir o chamado, como vai abrir as portas, como vai fazer lá na frente, como vai trabalhar aqui e acolá. Mas não se preocupe, por quê? Porque alguém vai enxergar você como homem e mulher de Deus. Você terá descanso, provisão sobre a tua vida, e nada vai lhe faltar, porque Deus levantará pessoas para te ajudar na caminhada. Oh, aleluia. Esta mulher, ela coloca uma cama, uma mesa, que significa provisão, refeição. Também coloca, além da mesa e da cama, uma cadeira. Cadeira significa assentar para pensar e projetar algo. Todos que têm ministério não pode ficar estagnado e parado no mesmo local onde Deus o chamou. Sempre tem que buscar a fazer, desenvolver algo mais da parte de Deus. Deus te chamou a viver grandes projetos na tua vida, grandes projetos na tua casa, grandes projetos no teu ministério. Tem uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, e todos os obreiros sabem do que eu vou falar. Tem horas que o pastor quer ouvir algum obreiro, quer ouvir alguém diferente, e quer dar oportunidade para alguém que está atrás ou ao lado. E quando então nós devemos ter uma coisa em mente: nós podemos ser pegos desprevenidos, mas nunca despreparados, porque o obreiro sempre tem que estar preparado. Desprevenido é possível, mas despreparado não, porque obreiro que é obreiro coloca a mão no arado e está pronto a executar aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. A Bíblia diz que esta mulher colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um quê? O que depois da cadeira? Um candeeiro. O candeeiro é para se manter aceso. Era uma lição que Eliseu estava vivenciando e nos ensinando, que no nosso ministério Deus nos chamou para manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós. Levíticos capítulo 6, verso 13, se não me falha a memória, vem dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Porque a luz, ela faz a divisão entre as trevas. A luz, quando chega ao ambiente, ele muda, ele transforma. E Deus te chamou para ser luz em meio às trevas, para iluminar o ambiente da tua casa, da tua rua, do teu bairro. Deus te chamou para fazer a diferença. Assim como Eliseu estava fazendo e passando por Sunem, sendo visto como um homem e um santo homem de Deus, assim deve ser a minha e a tua vida. Onde você passar, alguém diga: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Porque ele é diferente, ele fala diferente, ele age diferente, o comportamento dele é diferente. Porque há uma chama do Espírito Santo que conduz a tua vida a coisas excelentes. Mas a Bíblia diz que quando Eliseu estava sendo hospedado nesse quarto, ele fica indagando e perguntando: o que eu posso fazer por essa mulher? Geazi, olha o que Geazi ele vai propor para Eliseu. E isto está no verso de número 14. Porque Eliseu pergunta: o que eu faço por essa mulher? Ela responde no final do verso 13: eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, eu sou uma pessoa de posses e tem pessoas que me ajudam, que estão comigo, eu tenho contato, tenho amizades, eu tenho muitas coisas. Mas aí Geazi, ele vai responder no verso 14: que se há de fazer pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Eliseu nem reparou em alguns detalhes da casa dela, e Geazi já viu tudo à sua volta. Porque ele é bom para observar, ele tem um olhar grande. Foi por isso que ele adquiriu lepra, porque ele olhou muita coisa que não era para olhar. Sabe por quê? O nome hebraico Geazi ou Geazi significa vale da visão. Tudo que o olho dele vê é atraído por aquilo. O problema, e este é um dos problemas de Sansão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Sansão viu uma das mulheres dos filisteus e desejou, e agradou aos olhos, casou-se com ela. A Bíblia diz que depois de Sansão matar o leão, voltou pelo mesmo caminho. O filhote de leão, a Bíblia diz que tinha mel dentro daquele cadáver. Ele olhou e desejou comer, foi atraído pelo olhar também. Mas a Bíblia diz que quando Sansão foi preso, a primeira coisa que fizeram, furaram os olhos de Sansão. Quem é atraído pelo olhar pode acabar sendo pego por ele. Por isso que diz um corinho antigo, e eu gosto muito de crianças que diz assim: cuidado, olhinho que vê. Tem que se tomar cuidado, tem que estar vigilante a todo instante. A Bíblia diz um dia, lá no livro do Gênesis, que Eva olhou para aquela árvore. A Bíblia diz que ela olhou, se agradou, desejável aos olhos. Comeu daquilo que não era para comer, fez o que não era para fazer. Com isto, ela e Adão foram expulsos do jardim do Éden. Toma cuidado que agrada aos teus olhos, porque antes de agradar aos teus olhos, você tem que fazer uma pergunta: agrada aos meus olhos, mas vai agradar a Deus? Isto me agrada, mas agrada a presença de Deus? Isto é agradável a mim, mas e a Deus em primeiro lugar? Sendo que Deus é quem coordena e conduz a nossa vida. Por isso tenha certeza que onde você for e Deus te guiar, Deus tem um caminho excelente à tua vida. Não precisa olhar, desejar, querer alguma coisa que não é para você, porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida, e o que Deus tem para a tua casa é para a tua casa. Isto ninguém tira de você. Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz, e olha só que interessante, Geazi reparou no verso 14 que ela não tem filhos e seu marido é velho. Então verso 15, Eliseu disse: vai lá, chama ela. E chamando-a, ele, onde que ela se pôs? Ela se pôs o ambiente ali era da casa dela, sim ou não? A propriedade onde Eliseu está dormindo é da casa dela, sim ou não? Por que então ela não entrou? Ela se pôs à porta. Aprenda isto, porque da parte dela, ela não quer envolvimento maior com o profeta.
Ela quer ajudá-lo, hospedá-lo, recebê-lo como um profeta e homem de Deus. Mas além disso, ela não quer nada com ele. Porque o profeta tem o seu lugar. Homem de Deus tem o seu lugar. E temos que saber os nossos limites. Nós temos que saber aquilo que vai agradar a Deus e onde nós devemos ir e até onde nós devemos ir. Para tudo na vida temos um limite. A Bíblia diz que Eliseu profetiza um filho para esta mulher. E ela, de uma maneira assombrada, ela se assusta, porque ela vai dizer assim no verso 16: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela está dizendo: não coloque esperança no meu coração, uma falsa esperança. Eu quero tanto, eu desejei tanto, mas eu não tive. Não faça isso com a tua serva. Mas Eliseu já tinha profetizado. Um menino nasceu. Estava um dia no campo com seu pai e com os segadores, quando o menino então falou assim: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai do menino pediu para um dos servos: leva ele para a mãe. Levaram para a mãe, entregaram a mãe, e o menino ficou deitado no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Isto está no verso de número 20. Eu estou resumindo para que nós caminhemos um pouco mais. Quando então o menino morreu, sabe o que ela fez? Ela deitou o menino na cama do homem de Deus. Quem profetizou o filho para ela? Foi o profeta, sim ou não? Foi Eliseu, sim ou não? Agora ela não pediu filho nenhum, e agora o filho morre. Ela coloca na cama dele, dando uma mensagem e uma indireta, dizendo: você que profetizou, agora você vai ter que dar jeito de arrumar esse negócio. Você que profetizou, agora você vai resolver esse problema. Porque eu não pedi filho para morrer, eu pedi filho para ele ter vida. Tem que se tomar cuidado. Quando Deus fala e coloca no coração para profetizarmos algo, nós sabemos que Deus irá cumprir, sabemos que Deus vai fazer, mas nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Nós somos responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. Nós vamos dar conta daquilo que um dia falamos. E a Bíblia vai dizer que ela então pegou um dos moços, albardou a jumenta e foi até Eliseu, encontrou ele no Monte Carmelo. Quando ele estava lá com Geazi, com seu ajudador, a Bíblia diz, e olha que diz o verso de número 27: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Geazi chegou para impedir que ela chorasse, que ela pedisse algo, que ela clamasse. Geazi foi segurar, por quê? Porque Geazi não tem espiritualidade. Geazi anda com o profeta, mas não tem comunhão com Deus. Anda com o profeta e não tem espiritualidade que o profeta tem. Ele vai impedir ela de falar alguma coisa e clamar ao homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Eliseu fala: deixa ela, não impeça, porque Deus não me revelou a aflição da sua alma. Isto porque todos pregam no verso de número 26, que quando Geazi vai de contra ela, pergunta: vai bem com o teu marido? Ela fala: vai bem com o teu filho? Vai bem. Vai tudo bem com a senhora? Vai bem. Ela responde: vai tudo bem. E muitos dizem: que demonstração de fé, que coragem, que tremendo, que ousadia. O que ela está falando aqui, que vai bem, vai bem, vai bem, ela está mostrando da boca para fora, porque o que ela sente verdadeiramente está expresso no verso 27. O que sente a amargura da sua alma, o sofrimento da sua alma, aquilo que brotou da sua alma, e ela está chorando aos pés do profeta. Tem pessoas que estão assim dentro da igreja, por fora tem uma aparência, tem uma pose inabalável. Você olha que pessoa abençoada, ela anda firme, anda de cabeça erguida, anda olhando a tudo, anda cumprimentando e abraçando a todos, fala: eu queria ser igual a esta pessoa. Mas quando então ela revela dentro dela que é um sofrimento, uma amargura e algo que ela precisa resolver na sua alma. Tem pessoas que estão bem exteriormente falando, mas na sua alma estão gritando por algo que precisam.
Tem pessoas que não querem transparecer, mas estão sentindo algo que precisam resolver dentro da sua alma. E isto só um homem de Deus pode resolver. Só alguém enviado por Deus pode trabalhar e tratar sobre esta alma. Mas vamos aprender algumas coisas aqui, eu prometo que eu já encerro. O que Geazi fez? Porque a Bíblia diz, olha o verso de número 28. Aqui ela só vai reforçar aquilo que eu disse, que ela colocou o menino sobre a cama de Eliseu, sobre a cama do profeta. O menino está morto, mas no verso 28 que você entende o que ela está vivenciando. Ela diz ao profeta: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Eu pedi ao senhor algum filho, e eu não disse para o senhor, não me enganes. Mas a Bíblia diz no verso 29: e ele disse a Geazi. Quem disse? Eliseu. E o que ele disse? Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão. Cinge os teus. Cinge os teus. Então abra comigo num texto, capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura de Deus, e você vai entender. Porque Geazi precisava de mudança, e uma mudança rápida sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, dentre tantos requisitos da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, verso de número 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... Então Geazi andava com o profeta e não era sincero. Ele andava com o homem de Deus e não era sincero. Tem pessoas que andam com um obreiro, com um pastor, ao lado do pastor, e não são sinceros. Precisa cingir o lombo com a verdade. Que verdade é esta? Da palavra, do evangelho. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 vem dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quem não é verdadeiro, ele tem o diabo como sogro. Por quê? Porque o diabo é pai da mentira. Tem gente que está casado com a mentira e tem o diabo como sogro, porque não pratica a verdade. Oh, irmão, não queira o diabo como sogro, não. Queira estar casado com a verdade e ter o Deus Pai Todo-Poderoso como nosso Pai e Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz, em primeiro lugar, cinge o teu lombo. É a primeira coisa que Eliseu fala para Geazi fazer. A segunda delas está no texto, segundo livro dos Reis, capítulo 4. E eu prometo que eu vou parar aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 29. E toma o meu bordão. Em algumas traduções mais atuais diz cajado, é a mesma coisa. E toma o meu bordão e vai. Quer dizer, Geazi anda com Eliseu, Geazi aprende com Eliseu, Geazi ouve Eliseu, Geazi pratica e procura praticar aquilo que Eliseu está ensinando. Mas Geazi não tem uma coisa que deveria ter como um auxiliador e o moço do profeta. O que deveria ter? Cajado. Tem gente que anda com o profeta e não tem cajado. Tem pessoas que estão na igreja e não tem cajado. Quando eu falo de cajado, não é um cajado ministerial de pastor. Eu estou falando de cajado de autoridade. Tem pessoas que estão na igreja, mas quando o demônio se manifesta lá na vizinhança, ele corre para o celular procurar o número do pastor. Mas cadê o cajado que está na tua mão? Cadê a autoridade que Deus lhe deu? Jesus disse, e isto não é só para pastor, Lucas 10:19: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Jesus delegou autoridade à igreja. Não foi ele que disse em Mateus 16:18, na parte final, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja?
Não foi ele quem disse em Marcos 16, verso 16: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, porque o nome do Senhor está sobre a tua vida, e você tem autoridade para mudar aquela situação. Muitas pessoas dependem do cajado do outro porque não tem cajado, depende da autoridade do outro porque não tem autoridade, depende da oração do outro porque não tem intimidade com Deus. Mas Deus te chamou e te dá um cajado, espiritualmente falando, e a autoridade vem do céu sobre a tua vida. Oh, aleluia. Há um problema aqui. E qual o problema? Que Geazi não tem cajado. E se ele não tem cajado, há um problema, se agrava. Ele não sabe usar. O que adianta ele pegar o cajado agora se ele não sabe usar? Oh, que adianta ter cajado se não sei usar? Para ter cajado eu preciso saber o que eu preciso fazer com ele. E a Bíblia vai dizer que Geazi foi, olha o que Geazi fez, no verso de número 29. A Bíblia diz que Geazi foi, e era para pôr o bordão sobre o rosto do menino. Verso 31 vai dizer que ele passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Verso 31 diz isto. Mas olha bem o que diz a parte do texto A. A parte A do texto do verso 31. E Geazi passou atrás deles. Está dizendo isso? Atrás deles? Geazi passou do lado deles? Geazi passou adiante. Quer dizer que quando Geazi estava andando sem cajado, quer dizer então que Eliseu estava indo em frente, porque Eliseu é o profeta, Eliseu é o líder. Agora que Eliseu emprestou bordão para Geazi, Geazi tem a sensação de poder, Geazi não anda atrás, Geazi passa na frente. Geazi está experimentando um pouco de poder que está na sua mão. O cajado que é do profeta está na sua mão, e ele não fica atrás, ele passa na frente. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Passa o bastão na mão dela para ver o que ela faz. Geazi passou adiante. E agora eu imagino que Geazi pensou: agora pronto, meu nome vai estar em evidência, vou ser reconhecido agora por toda a região aqui de Sunem. Todos os lugares vão saber o que aconteceu através da minha vida com o bordão do profeta, porque eu operei o bordão, a minha agenda vai explodir, agora meu nome vai ser conhecido, vou estar em todos os congressos de Itapeva, vou estar em todas as igrejas aqui da região, agora meu nome explode. Mas quando ele foi lá e não sabia usar cajado, colocou no rosto do menino, o menino estava morto, e morto ficou. E Geazi voltou com uma mensagem para o profeta: não deu certo, eu coloquei lá o bordão no rosto do menino e ele não ressuscitou. O que eu faço? Meu filho, eu te dei o cajado para te experimentar, para te ensinar, mas você está comigo há tanto tempo e não aprende. Tem horas que o pastor delega uma função a alguns de nós obreiros, é para nos ensinar e nos instruir sobre aquele lugar, aquele dia, aquele culto, aquele momento. Não é porque nós nos achamos e somos melhores, não, é porque o pastor quer nos capacitar. Mas agora que eu tenho o bordão na minha mão, eu chego mudando tudo que eu quero, eu chego fazendo tudo que eu quero. Em contrapartida, não acontece nada como Deus quer, porque eu quero de um jeito, mas o que Deus quer? A Bíblia diz, e eu prometo que eu paro aqui, no verso de número 33. Então, vírgula, entrou ele quem? Entrou ele quem? Eliseu, profeta, e fechou porque tem momentos que é assim para nós. Tem coisas que Deus quer fazer que não é com porta escancarada, é com porta fechada, é só você e Deus e o problema. Tem pessoas que querem abrir a porta para todo mundo ver o que vai acontecer, mas tem momentos que Deus quer operar, só você, Ele e o problema.
Eliseu está nos ensinando algo tremendo aqui. Ele entrou, mesmo sendo profeta, alguém conhecido, reconhecido, tendo ministério confirmado por Deus, recebendo a capa de Elias, tendo bordão na mão. Mesmo assim ele entrou e fechou a porta. Tem momentos da tua vida que vai requerer de fechar a porta, para você experimentar o que Deus tem para a tua vida. E muitos milagres da tua história e da tua casa vão acontecer de porta fechada. Quando fechar a porta, não fica preocupado. Quando a porta se fechar, não fica angustiado. Quando a porta fechar, não chore. Clame a Deus e ore, e Ele vai fazer um milagre. Foi assim, irmão, sabe por quê? Porque aqui Eliseu está vivenciando o que ele profetizou no capítulo 4 também, no verso 4 do mesmo livro que estamos lendo. Porque no capítulo 4, verso 4, ele disse assim para uma mulher, para uma viúva: vai, pega vasos emprestados e não poucos, entra e fecha a porta sobre ti e os teus 2 filhos. Ela fechou a porta, deitou o azeite da botija e começou a multiplicar sobre os vasos que tinha emprestado. Ela vivenciou naquele dia milagres de porta fechada. Quando Deus quer fazer, pode ser de porta fechada, Ele trabalha. Pode ser de porta fechada, Ele provê. Pode ser de porta fechada, Ele fala. Pode ser de porta fechada, Ele age. Pode ser de porta fechada, Ele vem. Pode ser de porta fechada, Ele cura. O nosso Deus não precisa abrir porta para fazer. Ele trabalha com a porta fechada ou não, Ele trabalha. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, João capítulo 19, verso de número 10, se não me falha a memória, os discípulos trancaram a porta, estão com medo porque os judeus queriam perseguir e matar os discípulos, porque Jesus estava morto, mas havia ressuscitado. Mas antes que eles pensassem, agora, o que vai acontecer conosco? A Bíblia diz em João 19, 10, e Jesus se manifestou no meio deles. Com a porta fechada, Jesus manifestou no meio. Com a porta cerrada, Jesus manifestou no meio. A porta pode estar fechada, mas se Deus falou para fechar, fica tranquilo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. É por isso que Eliseu está vivenciando algo diferente da sua vida, porque ele entra e fecha a porta. Eu estou vendo aqui, olhando para o verso de número 33 de 2 Reis capítulo 4, eu estou me lembrando de Mateus capítulo 6, verso 6. Pois quando vocês orarem, vocês entrem no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É que eu sou humano e eu quero aparecer, eu quero que vejam, eu quero que seja de porta aberta. Não, irmão, se Deus falou, fecha a porta. Depois você testemunha aquilo que Deus fez. Mas tem coisas que pessoas não precisam ver. Tem coisas que é Deus que quer ver o teu coração e a tua atitude naquele momento. Eliseu entrou, fechou a porta. E olha o que diz o verso 33. Porque a Bíblia diz que Geazi chegou, colocou o bordão sobre o rosto do menino, não aconteceu nada, e ele voltou com a notícia: o menino está morto. Mas Eliseu não foi com bordão. Eliseu, ele entrou, fechou a porta sobre ambos é ele, o menino. E o verso 33 diz aqui na parte final: e orou ao Senhor. Ele orou. Geazi não aprendeu com o profeta. Geazi tem o bordão. Mesmo com o bordão do profeta, ele pensou que só o bordão é suficiente. Mas não é só autoridade, tem que orar. Não é só autoridade que Deus deu, tem que orar. E aqui Eliseu está ensinando: quando entrar e fechar a porta, ore a Deus. A Bíblia diz que ele orou. E olha o que a Bíblia diz no verso de número 36. Porque o menino reviveu. Ele deitou-se sobre o menino aqueceu o corpo, espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. E olha o verso 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu. Isto aqui é um princípio de profeta, porque todo profeta será usado para fazer muitos milagres. Mas mesmo que o milagre aconteça, não pertence a ele, tem que devolver a quem é de origem.
O profeta sempre será usado para muitos problemas, para muitas causas, para muitas situações. E mesmo que todas elas se resolvam, nada daquilo pertence a ele. Ele só foi usado, mas pertence à vida de alguém. Eliseu está entendendo. O menino não é meu. O menino não pertence a mim. O milagre não é meu. O milagre de quem? O milagre é daquela mulher. Mas tem profetas que querem participação no milagre dos outros. Oh, irmão, que bênção! Deus me usou para prosperar a tua vida. Me ajuda aí então. Deus me usou para mudar a tua história. Faça alguma coisa por mim então. Deus me usou para mudar o quadro da tua casa. Então faz alguma coisa por mim. Ei, irmão, profeta que é profeta de Deus não precisa pedir nada a ninguém. Deus vai cuidando nos mínimos detalhes. Deus vai cuidando de todas as formas. Tem dias que você pensa, é 45 minutos do segundo tempo, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o socorro virá, porque é um Deus que trabalha, não dorme, não tosqueneja. Oh, aleluia. Fica de pé comigo em nome do Senhor. Glória a Deus. Posso orar? Eu quero fazer uma oração, e eu sei que hoje é um culto de ensino, mas por pessoas que talvez tenham um problema que está morto dentro da sua casa, tem um problema que está morto dentro do âmbito familiar, social, no trabalho, na área financeira. Eu não sei, irmão, qual é o teu problema. Se você crê que Deus pode resolver, e eu sei que Deus me trouxe aqui hoje, eu vim aqui hoje para estar com os irmãos, e Deus preparou esse momento para estar também orando pela minha vida, mas também orar pela tua vida. Se você pode ir em 2 minutos apenas, sai do teu lugar e vem à frente rapidamente. Eu preciso orar pela tua família hoje, eu preciso orar pela tua casa, eu preciso orar pelo teu ministério, eu preciso orar por aquilo que Deus tem dado a você, e eu sei que haverá milagre e mudança sobre a tua vida. Tem alguém que crê? Venha rapidamente. Se tem alguém que crê, venha rapidamente, porque eu sei, irmão, que não é no muito falar, eu sei que é no falar precisamente aquilo que está no nosso coração. Eu não sei o que morreu dentro da tua casa, e você vem em busca de uma palavra, e Deus está dizendo, vai voltar a ter vida, porque quando Deus te entregou isto, Deus não entregou morto não, Deus te deu vivo, e vai voltar à vida em nome de Jesus. Quando Deus colocou esse projeto morreu no meio da caminhada, e você diz, não vai sair do papel. Vai sair do papel para a glória de Deus. Você diz, não, mas eu não vou conseguir, porque o projeto começou bem, a empresa começou bem e faliu. Faliu, mas se foi Deus quem disse, vai ter recomeço e vai ter coisa nova em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Deus, pedindo uma vez mais sobre cada vida, irmão, irmã que aqui está, derramando a tua bênção sobre a vida dele, a casa dele, Pai. E eu não sei o que ele precisa, o que ela busca, o que ele anseia, mas eu sei que o Senhor trouxe esta vida aqui hoje, o Senhor trouxe esta casa aqui hoje, o Senhor trouxe esta família aqui hoje, Senhor, para fazer um milagre, para realizar coisa grande, para mudar o quadro nesta noite. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ressuscita, meu Pai, este menino, este filho que estava morto dentro daquela casa. Eu sei que ele reviveu porque foi da tua vontade. Oh, meu Pai, continua amparando, continua fazendo, continua, Pai, operando milagres sobre esta casa, quebrando todo laço. Eu sei que alguém aqui está vivenciando uma porta fechada, mas é nesta porta fechada que o Senhor fará milagre, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai prover, e ele terá e verá a tua mão agindo neste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e sempre. Amém e amém.